Akagami é um perdedor que foi traumatizado por mulheres, então decidiu se tornar monge e morrer celibatário. No entanto, seus planos de perder a virgindade viram cinzas quando o templo onde ele se muda está cheio de mulheres atraentes que tentarão curar seu trauma. Tudo começa com o pequeno Akagami recebendo palavras de sabedoria de seu pai sobre como ninguém pode viver sozinho e que assim como é bom ter muitos amigos, também é bom ter muitos malvados, o que ele acha incrível. Depois ele diz a Akagami que quer comprar leite e o deixa brincando no parque. Anos se passam, com Akagami vivendo sua vida normal como estudante universitário, e embora o conselho de seu pai parecesse ótimo para ele quando tinha 5 anos, ele faz o oposto do que seu pai lhe disse, pois ele não quer nem olhar para garotas, também recusando ir a encontros às cegas com seus amigos. Neste dia, depois de terminar o trabalho, ele se lembra de que não quer ser como seu pai, já que todos o conhecem por correr atrás de qualquer coisa que use saia. Isso manchou o nome da família. Fazer as pessoas pensarem nele da mesma maneira. Então Akimitsu prometeu não respirar se o amor estivesse no ar. No entanto, enquanto pensa sobre seu futuro, planejando como obteria uma fonte de renda estável, ele é atropelado por um fardo de arroz. E quando ele recobra a consciência, sua varinha mágica também ganha vida ao ver uma mulher belíssima se aproximar para ver como ele está. Enquanto ela pergunta se ele está bem, sua mente vai para outro lugar porque é a primeira vez que ele se sente atraído por uma mulher. Então ele entra em modo automático, fugindo dela como um robô descontrolado. Mais tarde naquela noite, ele percebe que ela alugou um apartamento de 2 quartos na cabeça dele, e ele fica assustado porque acha ela fofa. No dia seguinte, Akimitsu chega à puberdade pois não consegue parar de olhar para balões naturais balançando, e ele concorda em ir a um encontro com seus amigos, acabando por beber a noite toda. Mais tarde ele sente que está enlouquecendo, pois seus sentimentos pela garota que conheceu se tornaram mais fortes, e ele sente que seus genes de paquera foram ativados. Isso faz com que ele pense que perderá o emprego e abandonará a escola, já que só pensará em garotas, chamando isso de a maldição da família Akagami. Como resultado disso, ele toma a decisão drástica de se afastar da escola para ser monge, até conseguindo ser aceito no Mikazuki. Quando ele chega, sente-se aliviado por estar longe do mundo secular, esperando que isso acabe com sua vontade de sincronizar sistemas operacionais com os malfeitores. Mas, para sua maior surpresa, quem abre a porta é a garota por quem ele se apaixonou. Seu reflexo de virgem faz com que ele bata a porta na cara dela, mas ela força a porta a abrir, e quando o vê de hobby, corre para vestir seu hobby, pensando que ele é um monge. Enquanto isso, ele pensa que seus desejos estão fazendo com que tenha alucinações, e quando ela volta apressada para encontrá-lo, os deuses do harém a fazem tropeçar, ajudando a descobrir novo yoga, o que deixa seus hormônios a mil. Para evitar que sua segunda cabeça assoie o nariz, ele tenta fugir dela, mas seus 2 pés esquerdos fazem com que ele tropece e bata em uma árvore. Enquanto Uzaki o persegue, suas roupas se tornam tão escassas quanto diamantes, e isso o transforma em uma sauna humana, pois ele não consegue resistir ao seu charme. Ele resiste a correr para cima dela com todas as células de seu corpo, mas eventualmente desmorona como uma folha seca, pedindo-a em casamento, o que apodrece cada célula cerebral na cabeça dela. Depois disso, Uzaki o leva para dentro para tomar chá, e ele se sente desconfortável, já que achava que seria difícil ser aceito em um mosteiro. Ela então lhe diz que o sacerdote-chefe não está presente no momento, e eles disseram a ela que ele viria no dia seguinte, então Akagami percebe que houve um mal-entendido com seu tio. De repente, ela pergunta quais são os interesses dele, o que faz com que ele pense demais, assumindo que o sacerdote-chefe enviou uma garota para testá-lo, e enquanto ele pensa que está em apuros, já que ele já pediu ela em casamento, ele se pega babando pela fofura dela, fazendo-o resetar o cérebro com os punhos. Ele pede desculpas por observá-la e pergunta onde fica o banheiro para se acalmar. No caminho, ele se distrai com um gato preso em um poço e cai ao tentar pegar o gato. Enquanto isso, Uzuki liga para Kiki e conta que o homem que ela escolheu para o primeiro encontro do casamento arranjado veio um dia antes, dizendo que ele a pediu em casamento no local. Ela não sabe o que fazer, então pede a Kiki para voltar ao templo, mas Kiki diz que está com seu pretendente agora, o que faz sua alma tirar férias não remuneradas. Assim que ela desliga a ligação, Tsukuyo entra. Ela diz que quer espionar Yuzuki e seu encontro, mas Yuzuki diz a ela que há um ex-humano flutuante na casa. Antes que Tsukuyo possa ignorá-la, Akagami aparece do nada parecendo o primo perdido de Drácula, e isso assusta as garotas fazendo com que as pernas de Tsukuyo adormeçam de forma desconfortável. Neste momento, Akagami cai sobre ela e começa a fazer a dança horizontal com os quadris, fazendo com que Uzuki execute um golpe fatal do Mortal Kombat nele. Imediatamente, os dois começam uma corrida no estilo Temple Run da vida real, enquanto ele os persegue, e eles acabam esbarrando em Kurage, que está no corredor com o gatinho. Ao ver tanta agitação, ela temporariamente desconecta-se da vida, e Akagami a segura antes que ela caia. Enquanto isso, em outra sala, Kagura pratica sua caligrafia com Mia e ouve o tumulto do lado de fora, então sai para repreender as meninas por serem barulhentas, mas Akagami age de forma kamikaze com ela, aproveitando também para verificar quão macio é o corpo dela. Depois disso, ele finalmente chega onde Uzuki e Tsukuyo estão e quer esclarecer as coisas com elas. Mas antes que ele possa dizer uma palavra, Uzuki dá amostras grátis de seus punhos no rosto dele, nocauteando-o. Mais tarde, Kiki volta e conversa com as meninas, explicando que tudo foi um mal-entendido pelo tio de Akimitsu, já que ele matriculou seu sobrinho no templo sem saber que agora é um convento.
No entanto, ela propõe que ele fique no templo para treinar para ser monge, embora tenha um motivo oculto de usá-lo como mão de obra gratuita. E as garotas se opõem à ideia, pois acham que ele é um tarado, enquanto Kiki constantemente as impede de terminar o show prematuramente. No entanto, Akagami recusa a proposta dela e vai embora na tentativa de provar seu... Enquanto ele sai, Kurage diz a Uzuki que ele não é um cara mau, o que a convence a ir atrás dele. Quando ele chega ao ponto de ônibus, fica desanimado ao ver que os ônibus pararam de passar para a noite. E de repente Uzuki aparece atrás dele, convidando-o para passar a noite no convento. Ele, no entanto, recusa seu convite, então ela se senta para conversar com ele e pergunta como ele poderia pedir para se casar com ela se eles só se encontraram 2 vezes, o que o toca, já que ela se lembra do primeiro encontro deles. Depois disso, ambos se apresentam formalmente, mas quando ela ouve o nome dele, ela o leva de volta ao templo, pois acontece que o pai de Akagami roubou muito dinheiro do... Então Uzuki diz que ele vai pagar com o corpo e as meninas não podem acreditar no que ouvem. Isso faz elas ficarem loucas, mesmo que ela tente explicar o que quis dizer, e finalmente as faz calar a boca quebrando uma pedra ao meio como o pai de Akagami quebra corações, então oferece para mostrar o templo para ele. Enquanto ela mostra o templo a ele, percebe que uma pessoa sem teto tem mais dinheiro que eles, então promete pagar rapidamente o dinheiro que seu pai deve a eles, e isso deixa Uzuki contente. Enquanto isso, as garotas ficam bravas ao ver os dois se dando bem, então se encontram para pensar em maneiras de expor Akagami e fazer Uzuki odiá-lo. Nesse momento, Kiki aparece e sugere que um deles deve testar a flexibilidade dos quadris do Akagami, e quando ele cair, eles podem jogá-lo para fora do templo. Eles concordam com isso, mas Tsukuyo pergunta quem estaria disposto a se voluntariar, e Kiki responde que a garota que é mais curvilínea do que o chute livre de David Beckham é quem deve fazer isso. Sem pensar 2 vezes, todos concordam que Tsukuyo deve ser a escolhida, e mesmo que ela proteste contra isso, ela é incentivada pelos outros. No dia seguinte, Akagami se levanta às 5 horas da manhã para cumprir seu dever de marido de casa, limpando o templo e preparando o café da manhã para as meninas. Enquanto está fazendo isso, Yuzuki entra e seu corpo tem o efeito dos olhos da Medusa, deixando-o paralisado como uma pedra, quase transformando o café da manhã em um sacrifício queimado. Sua fraqueza e seus desejos o fazem lamentar, e Tsukuyo percebe ele olhando para os atributos naturais de Yuzuki. Logo depois, ele chama todos para tomar café da manhã, e Tsukuyo decide canalizar seu Gordon Ramsay interior para criticar a comida dele, mas o sabor da comida dele formata seu cérebro, fazendo-a desejar poder ter refeições tão maravilhosas. O olhar satisfeito no rosto dela deixa Akagami feliz, e ele se sente contente por seus anos aprendendo a cozinhar vivendo sozinho estarem valendo a pena. Então ela lhe mostra uma prévia do paraíso, desligando suas faculdades de pensamento e percebe que ele é um cara que ama os produtores naturais de leite. Vendo que ele está encantado, ela o força a vestir uma roupa desconfortável, mas ele não se importa, e ela então continua a usá-lo mais do que um boi de fazenda. No entanto, ela fica chocada quando ele consegue acompanhar suas tarefas domésticas. Então ela decide colocá-lo no trabalho administrativo, mas ele também se destaca nisso. E isso a deixa irritada. Como último recurso, ela o obriga a começar seu treinamento de monge. Mas como não tem cachoeiras, ela usa uma mangueira para molhá-lo enquanto ele medita. E isso o incomoda, pois é mais frio do que Cole Palmer. Enquanto ele luta para suportar o frio, ele vê Yuzuki em seu uniforme escolar, o que transforma Akagami em um aquecedor humano, afastando o frio e a dor. Ele confunde esse sentimento de calor e agitação com iluminação e decide tomar um banho de vitória enquanto Kiki diz a Tsukuyo para fazer as coisas do seu jeito, já que seus planos anteriores falharam. Mais tarde, quando Akagami sai do banho, ele a encontra na entrada e ela se recusa a desviar o olhar de Alchemist Jr., fazendo-o voltar correndo para a banheira. Ela começa a fazer os tecidos desaparecerem de sua pele, fazendo Akagami entrar em pânico, mas ele tenta desesperadamente manter a calma. Tsukuyo planeja forçá-lo a pular sobre ela para que Yuzuki o veja e fique furiosa com ele. Como ela tem pouco tempo para fazer isso, ela continua removendo suas camadas, e isso a deixa mais nervosa do que Zenitsu contra um demônio. Tudo dá errado quando ela tropeça de vergonha, e ele corre para parar uma caixa de... Os deuses do harém ainda não terminaram com ele, pois fazem outra caixa acertá-lo, resultando em uma colisão dos lábios deles enquanto estão horizontalmente posicionados sobre ela em suas roupas de aniversário. Nesse momento, Yuzuki entra e os vê, o que faz Tsukuyo entrar em pânico tentando se explicar. No entanto, Yuzuki apenas diz a ele para sair pelo resto do dia com uma expressão fria no rosto. Embora as garotas elogiem Tsukuyo por executar o plano perfeitamente, ela se sente estranha por tê-lo afastado dessa forma, e logo percebe que Yuzuki está evitando. Ela então a confronta sobre isso, e Yuzuki confessa que vê-la fez com que se lembrasse da vara de travessura de Akagami, o que faz Tsukuyo zombar dela. E enquanto conversam, ela diz que já sabia sobre o plano dela por Kiki. Tsukuyo pergunta por que ela aceitou Akagami no templo, e Yuzuki explica que a mãe deles teria feito a mesma coisa, o que faz Tsukuyo se sentir mal pelo que ela fez com ele. Então ela decide se desculpar com ele, mas Kiki avisa que ele já foi embora. Enquanto isso, o idiota vai se entregar na delegacia, mas eles o expulsam, e o azar parece ser seu melhor amigo, já que seu antigo apartamento já estava alugado e o proprietário jogou suas coisas fora. Agora, sem teto, ele vai para debaixo de uma ponte e se esconde em uma caixa da chuva. Mesmo em sua péssima condição, ele ainda se preocupa com as garotas e é obcecado por elas. Logo ele percebe que ainda não superou o desejo de dançar coladinho com gatas e decide pelo menos pagar sua dívida com as garotas, mas ao olhar suas finanças percebe que são inexistentes. Nesse momento Yuzuki o encontra e começa a repreendê-lo por ter saído, mas ele nem consegue olhar para ela porque está chovendo e suas roupas estão transparentes. Ela diz a ele que o incidente do banho poderia ter sido resolvido simplesmente explicando a situação. Em seguida, ela faz um discurso que diminui o QI sobre depender dos outros, fazendo Akagami perceber que ela tem a célula cerebral de uma água-viva.
Após isso, ela diz que ninguém pode viver sozinho e o convida a voltar ao templo. De repente, Tsukuyo aparece do nada e pede desculpas por enganá-lo, então entrega-lhe uma conta por roubar seu primeiro beijo. Quando chegam ao templo, Akemi implora às meninas que o aceitem por enquanto, e Mia desmaia quando o vê porque pensa que já se livraram dele. Então, Yuzuki convida Tsukuyo para tomar banho com ela, o que faz Akagami ter pensamentos selvagens, mas Tsukuyo os tira da cabeça dele com um tapa. Enquanto Yuzuki prepara o banho, as duas falam sobre como Yuzuki parece não ter cérebros com Kura, mencionando que ela costumava ser a Sakura da família. Antes que ela possa terminar de alfinetar, Tsukuyo a interrompe e vai se juntar a Yuzuki no banho. Seguindo isso, Akagami começa a fazer o jantar com Kura ajudando-o. E ela diz a ele que Yuzuki costumava ser burra e inútil. Embora ele a impeça de menosprezar sua irmã, ele secretamente quer saber como ela costumava ser, e acidentalmente deixa seus pensamentos intrusivos escaparem. Ao ouvir isso, ela o acusa de ser um pervertido, o que ele imediatamente nega, mas ela diz a ele que ser um mestre de pico não é errado porque ele é humano, e até Buda teve filhos. Isso o surpreende, e ela continua dizendo que Yuzuki costumava ser mais jovial e sua chegada despertou esse lado dela um pouco, o que faz. Para compensar, ela vai abrir a porta do banheiro onde Yuzuki e Tsukuyo estão tomando banho, mas ele tenta impedi-la e acaba abrindo de qualquer maneira, ganhando uma surra por entrar no paraíso otaku. No dia seguinte, Mia diz que ela cuidará de Akagami, e mesmo quando as meninas tentam explicar as coisas pra ela, elas interrompem, propondo um duelo onde ela cortaria os ornamentos debaixo dele se ele perder. Isso choca a todos, mas Akagami está surpreendentemente interessado nisso, e após isso, as meninas decidem deixar o templo para que possam resolver suas diferenças. Depois que Kagura estabiliza os dois barris gêmeos de Mia, ela sai correndo para encontrar Akagami, que está despedindo as meninas, e quando ele a cumprimenta casualmente, ela fica irritada, argumentando que ele deveria mostrar mais respeito por seu nome. Depois que Kagura se apresenta a ele tenta convencê-la a cancelar o duelo, e ela responde que não pode fazer isso, já que ele brincou com bolhas naturais quando se conheceram. No entanto, ele parece ter esquecido disso, o que a irrita. Ela então diz a ele que eles terão um duelo de espadas samurais, já que no passado uma pessoa é enviada para encontrar Jiraiya para salvar 100 pessoas, e a princípio ele não leva a sério, então ela quase o trata como um demônio de Demon Slayer, o que o assusta bastante. Isso o faz perceber que ela está falando sério, e no próximo ataque ele joga sua espada longe porque não quer machucá-la, planejando parar a espada com as mãos. Entretanto, Kagura puxa o cinto revelando seus sacos de alegria, o que faz ele perder o foco por um momento, e enquanto ela balança sua espada em direção a ele acaba pegando suas bolas de estresse, que ele avalia como 10 de 10. Mia não aguenta a vergonha e desmaia, dando a vitória a Akagami. Como ela perdeu o duelo, Kagura diz que Mia deve ser penalizada e Akagami não consegue decidir o que fazer com ela. Então Kagura mostra-lhes um livro de penitências antigas e ela escolhe uma punição realmente absurda para ela, o que a deixa nervosa, mas surpreendentemente ela concorda em fazê-la sem pensar duas vezes. No entanto, Akagami diz que ela não deveria fazer isso, pois ele quer outra coisa e aponta para o livro, mas Mia acha que ele está se referindo aos jarros do tipo de pele dela. Isso a deixa muito nervosa, e ele imediatamente responde sim quando ela pergunta se ele está pronto para sincronizar hardware com ela. Ele também acrescenta que quer experimentar muitas coisas à noite, e isso faz Mia entrar em pânico, fugindo para o seu próprio bem. Mais tarde à noite, enquanto Akagami sonha com a cópia do Kama Sutra, Mia vai ao quarto de Akagami para cumprir sua penalidade, e ele fica chocado ao vê-la tratando-o como um cavalo. Embora ela esteja vermelha como um tomate, ela dá permissão para ele fazer o que quiser com seu corpo e enfia o rosto dele entre seus peitos de cima. No entanto, ele pensa que isso é um sonho e quase cai em tentação, até ver Kagura pegando alguns clipes para uma sessão privada tarde da noite. Isso imediatamente o faz perceber que não é um sonho e ele diz a ela que ela não trocaria sua dignidade pelo livro. Ele também diz a ela que só queria experimentar penitências do livro, e Mia foge mais rápido do que o Papa Léguas, sentindo-se humilhada. Ela se arrepende de ter ido encontrar Akagami e decide se esconder em um armazém, mas fica chocada ao ver Akagami lá, que diz que Kagura lhe disse para esperar lá. Antes que ela possa escapar, Kagura os tranca lá dentro e Akagami não consegue encontrar nenhuma rota de fuga, então eles são forçados a conversar. Inicialmente, ela diz para ele ficar longe dela, e mesmo quando ele continua tentando ser gentil com ela, finalmente ele percebe que ela está pegando um resfriado, então ele se aproxima dela, tentando colocar um cobertor sobre ela. E ela se quebra como vidro, revelando que ele fez o botão de rosa dela tremer, o que o pega totalmente desprevenido. Dizer isso em voz alta a deixa chateada, e ela se transforma em uma cachoeira humana, então ele a cobre com um cobertor para confortar. Enquanto conversam, ela implora para que ele esqueça o que aconteceu no quarto dele, mas ele diz que as bênçãos futuras do bebê dela estão guardadas na cabeça dele, e então pergunta por que ela agiu daquela maneira anteriormente. Então ela revela que é realmente assim, mas veio ao Japão para mudar sua personalidade. Ela continua mencionando que vem de uma família que gosta de dançar de forma ousada, e narra como desde criança sua mãe lhe disse que ela tinha que ter muitos parceiros de dança de quadril, que ela considerava legal na época, mas quando chegou à escola, essa mentalidade fez com que todos a isolassem, exceto por que estava muito alta na escala de esquisitice. Depois ela conta como Kagura o levou ao convento para ajudá-la a evitar homens, mas isso foi arruinado pela chegada dele. Isso faz Akagami vazar mais do que uma torneira e diz que está na mesma situação. Enquanto ele chora muito, ela pensa que isso é destino, mas logo volta à realidade, decidindo fugir do templo para ficar longe de Akagami. E ele diz que eles deveriam ser aliados na busca pela iluminação, mesmo que seus desejos atrapalhem, o que a deixa contente.
Naquele momento, Kagura finalmente abre a porta para eles e diz que tem a penitência perfeita para eles realizarem a noite toda, o que anima os dois. No dia seguinte, Yuzuki ouve alguns sons felizes do armazém e encontra Kagura lá, que explica que eles estavam realizando uma penitência durante toda a noite, abrindo o depósito para mostrar a eles jogando Twister. A ideia de que seus corpos suados estão se chocando durante toda a noite perturba Yuzuki, então ela pune Akagami e o força a meditar em arrependimento. Nesse momento, Kiki entra e pergunta o que está acontecendo, mas Yuzuki diz que está tudo bem, e Kiki lembra Yuzuki que sua reunião de casamento arranjado é hoje, avisando que o futuro do templo depende disso. Isso deixa Yuzuki em pânico, já que ela havia esquecido e sai correndo de casa com Akagami, pois está atrasada. Enquanto correm para a estação de ônibus, ela explica que as meninas deveriam sair do templo, já que ela não tinha pais, e sem um sacerdote-chefe, elas não tinham direito de estar no templo. Embora Kiki ocupe essa posição, ela não pode ficar lá para sempre, e disseram que elas teriam que sair depois que ela se formasse no ensino médio, mas seu trabalho de casamenteira traria um novo sacerdote-chefe, mantendo o templo aberto. Vendo o quanto isso é importante para ela, Akagami promete levá-la a tempo, mas o ônibus já se foi antes de chegarem lá. No entanto, ele rapidamente encontra uma motocicleta para levá-la. Logo acaba a gasolina, mas Akagami não desiste e então eles entram em um caminhão que os dois idiotas pensam ser um ônibus. Enquanto Akagami pensa que seu QI é menor que o nível dos depósitos de combustíveis fósseis, ela se sente mal por seus esforços terem sido em vão. Mas ele olha pelo lado positivo e vê isso como uma oportunidade para ela vestir o kimono apropriado. Ele então diz que vão pegar emprestado o caminhão do motorista no próximo semáforo vermelho e seu entusiasmo encoraja Yuzuki. Depois de trocar de roupa, os dois pegam emprestado o caminhão permanentemente e, enquanto estão a caminho, Yuzuki pensa no que Kiki lhe disse sobre o templo fechar em 1 ano e como levará 3 anos para ela se tornar uma freira, tornando o casamento arranjado muito importante. Finalmente, Akagami dirige até o templo como se fosse um filme de Velozes e Furiosos e garante a ela que seu encontro vai amá-la antes que ela entre correndo. Enquanto ela entra no templo, uma freira vê Akagami em suas roupas e pensa que ele é um monge do templo, arrastando-o para trabalhar. Enquanto isso, Yuzuki finalmente encontra o homem com quem ela deve se casar e os dois trocam gentilezas. No entanto, ele fica surpreso ao ver que ela é jovem, perguntando por que ela está procurando um casamenteiro, e ela diz a ele que ama o templo e as pessoas que vivem lá, convidando-o a visitá-lo algum dia, e afirma que está orgulhosa de chamá-los de seus amigos e familiares. Enquanto continua com sua apresentação, ela se distrai ao ver Akagami trabalhando lá e pensa que está alucinando, mas percebe que ele é real quando começa a se exibir como se estivesse jogando Street Fighter, porque estava imaginando-a em poses de yoga. Ela imediatamente fica nervosa e seu acompanhante nota isso, aconselhando-a a relaxar. Akagami também percebe que está a deixá-la nervosa, então ele procura desesperadamente onde se esconder. Infelizmente para ele, ela faz com que ele ocupe o lugar do casamenteiro que tinha adoecido e Yuzuki fica rígido como uma barra de aço de tanto pânico. Como Akagami sabe que esta reunião é importante para Yuzuki, ele decide desempenhar bem seu papel de cupido e começa o encontro perguntando ao par dela o que ele gostaria de fazer. Em resposta, ele diz que gostaria de ir ver um filme e Akagami quase tem um ataque cardíaco pensando em como o filme define o clima para uma colisão de hardware humano. Ele rapidamente volta à realidade e pergunta como ele gosta de passar seu tempo, mas quando ele diz as fontes termais, Akagami quase enlouquece pensando em Yuzuki na fonte termal. Depois que ela o acalma, ele pergunta o que acontecerá se eles se casarem e diz que quer ter 10 filhos, o que faz a consciência de Akagami tirar férias não remuneradas de seu corpo. Enquanto ela se desculpa com seu par pelo tumulto, ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem, revelando que já sabia que esse cara era amigo dela e sabia que suas intenções eram boas, já que ele estava genuinamente preocupado com ela e não contou nenhuma mentira. Isso faz Yuzuki se lembrar que desde criança ela foi ensinada a não mentir, então ela confessa a ele que não planeja se casar. Ela só quer ficar noiva por 3 anos até poder se tornar uma freira e assumir o templo Mikazuki, como Kiki havia sugerido a ela, mesmo quando ela sentia que era um... Ela ainda pede que eles fiquem noivos para ganhar tempo até que ela possa assumir o templo, e embora ele goste que ela tenha sido honesta, ele lista as razões pelas quais o templo Mikazuki deveria ser fechado, pois estava financeiramente falido e com falta de pessoal. Ele continua a aconselhá-la a desistir do templo, mas ela se recusa a ouvi-lo, e Akagami ouve isso, ameaçando se nocautear permanentemente, já que sua dívida está causando tantos problemas ao templo. Mas Yuzuki o impede rapidamente. Akagami pede ao cara que dê uma segunda chance à reunião, mas ele tenta convencê-lo de que fechar o templo seria a seu favor, pois sua dívida será cancelada. Mas antes que ele possa sair, Akagami o segura, dizendo que o templo o salvou 2 vezes. Nesse momento, o cara fica sério e diz que cuidar do templo é uma tarefa difícil que vai estressar Yuzuki. Mas Akagami diz que estará ao lado de Yuzuki para apoiá-la. Então Rohan faz ele jurar que a fará feliz, estará com ela na saúde e na doença, e que eles construirão uma família feliz, soando suspeitamente como votos de casamento, e o distraído diz sem pensar que sim. Depois disso, ele aceita o pedido de Yuzuki e os deixa para encontrar a Oba, que o repreende porque ele deveria convencer Yuzuki a fechar o templo, mas ele diz que está interessado em Akagami, que de alguma forma conhece o pai de Akagami. Enquanto isso, Yuzuki e Akagami ficam muito animados, já que o templo está salvo, e Akagami está especialmente feliz por não ter que se mudar.
No entanto, a felicidade deles é interrompida quando perdem o último trem de volta para o templo e não conseguem encontrar um táxi para casa. A única opção é passar a noite em um hotel do amor, e a Kagami recusa a ideia, mas cede imediatamente quando Yuzuki diz que deveriam ficar lá. Eles ambos entram, e a Kagami tenta manter a calma, mas Yuzuki se empolga com todas as coisas que o quarto do casal oferece, que a Kagami sabe que são todas relacionadas à noite de núpcias. No entanto, ele ainda tenta acalmar sua pequena bazuca, e ela eventualmente o manda para o chuveiro enquanto ela assiste a um filme que demonstra por que os humanos não foram extintos. Assim que ele sai do banho, ela o desliga. Eles vão tomar banho, e a Kagami descobre o que ela estava assistindo, debatendo o que deveria fazer com seus demônios, mas no final, ele decide protegê-la de si mesmo. Enquanto isso, Yuzuki também fica nervosa e tenta se acalmar no banho. Mas quando ela pensa em como a Kagami a defendeu, ela cede ao seu desejo de ter uma noite intensa de exercícios com ele. No entanto, ela fica fria como o deserto do Saara ao vê-lo acorrentado e coloca uma máscara sobre os olhos dele antes de ir para a cama, desapontada. No dia seguinte, os dois voltam para casa, e Tsukio corre para recebê-los, mencionando o quanto estava preocupada. Então eles pedem desculpas. Quando ela se sente aliviada por nada ter acontecido com eles, eles respondem como se estivessem sendo controlados mentalmente, o que desencadeia. Logo depois, as meninas saem para a escola, e no caminho, Yuzuki conta a ela que passou a noite em um hotel, mas nada aconteceu, o que a deixa aliviada. Enquanto conversam, ela avisa Yuzuki que ninguém deve descobrir que a Kagami mora com elas, porque isso poderia gerar fofocas. Mas Yuzuki tem apenas uma única célula cerebral funcional, então ela não vê isso como um problema. Então Tsukio enfia isso na cabeça dela antes de chegarem à escola. Mais tarde na escola, enquanto Tsukio pensa em como Yuzuki mudou, Mia e Yuki se encontram com ela e mencionam que ela tem um namorado, o que a deixa chocada. Quando ela pergunta onde ouviram esse boato, eles afirmam que a viram beijando um cara com roupas de monge debaixo da ponte, e ela tenta explicar que estava sussurrando no ouvido dele, acidentalmente contando que o beijou antes disso. Isso parece confirmar que ela tem um namorado, e suas amigas gritam mais alto do que um rato pego em uma armadilha. Elas afirmam que é uma grande notícia, já que as garotas do templo parecem ser populares, com Yuzuki sendo a irmã de rosto fofo e Tsukio sendo a malvada com planetas no peito. As amigas dela querem saber quem ele é, e pra piorar, ela vê a Kagami no pátio da escola com a caixa de almoço dela, transformando-a em Minato enquanto ela corre para encontrá-lo. Enquanto isso, a Kagami pede direções para se encontrar com ela, para que ele possa entregar seu Mu. Mas antes que ele possa se apresentar a alguém, ela o transforma em um vegetal e o arrasta para a enfermaria. Alguns minutos depois, ele acorda na enfermaria e entrega a ela a marmita. Mas antes que ele possa sair, ela o impede, pois sua roupa chamaria muita atenção, dizendo para ele esperar até a aula de educação física terminar para que ninguém... Naquele momento, os amigos dela entram na enfermaria, então ela rapidamente o esconde sob seu corpo na cama e tenta dizer a eles para voltarem rápido para a aula. No entanto, eles acham que algo está estranho, já que as pernas dele estão aparecendo debaixo do cobertor. Então ela tenta escondê-lo melhor, puxando-o para cima no paraíso e abraçando-o mais para encolhê-lo, fazendo-o quase sair de forma digna entre seus airbags naturais. Enquanto ele luta para respirar, suas amigas perguntam por que ela não voltou ao clube de arco e admitem que sentem sua falta, e ela diz que precisava de uma pausa para ajudar sua família. Quando eles saem, a Kagami pergunta por que ela parou com o arco e flecha e diz que ele cuidará de todas as tarefas domésticas no templo para que ela possa voltar ao clube de arco e flecha. Quando ele salta para sair, ela tenta rapidamente detê-lo e assume a posição de casal casado em... Infelizmente, seus amigos voltam para vê-la naquela posição e ela grita mais alto do que Goku quando se transforma em Super Saiyajin. Mais tarde, Tsukio lembra que entrou para o clube de arco e flecha porque admirava Yuzuki, mas depois ela saiu do clube para cuidar do templo, e isso a deixou triste. Na manhã seguinte, Yuzuki encontra a Kagami enquanto ele está fazendo as tarefas e se oferece para ensiná-lo a usar o arco, pois é uma técnica de meditação. Depois de algumas horas de aula, eles decidem descansar um pouco, e ela lhe conta que costumava estar no clube de arco e flecha. Parou, o que o surpreende já que Tsukio disse a mesma coisa. Em seguida, ele vai falar com Tsukio e, embora Mia diga que ela está de mau humor, ele está determinado a falar com ela. Então ele faz bungee jumping pela janela dela e quase fica pendurado pela janela, no sentido literal. Ele diz a ela que concluiu todo o trabalho doméstico do templo, terminou com a contabilidade do mês e pode lidar com os convidados sozinho, para que ela tenha tempo de ir ao clube de tiro com arco. Mas ela recusa seu pedido, alegando que não quer fazer tiro com arco. Em resposta, ele pergunta por que ela disse que está fazendo uma pausa se não planeja retomar, e ela evita a pergunta dele, saindo de perto dele. Enquanto ela sai para uma caminhada para clarear a mente, ela se preocupa que a Kagami não vai cuidar da própria vida, mas sem perceber, ela vai até o clube de arco e flecha e se lembra dos bons momentos, organizando o lugar e pregando sua forma. No entanto, ela não percebe que a Kagami a seguiu, e ela foge para que ele não a questione. Finalmente, eles chegam ao rio e ele tenta convencê-la a voltar para o clube de arco e flecha, já que ela parecia feliz lá, mas ela confessa que deixou o clube porque se sente culpada por Yuzuki ter saído, pois ela teve que assumir o templo, acrescentando que Yuzuki era melhor do que ela, e embora ela tenha se divertido, Yuzuki merecia continuar.
Depois de ouvir isso, Akagami a leva ao templo e diz a ela que está errada. Quando chegam, Yuzuki está no pátio com seu arco fazendo disparos de prática. E para sua surpresa, ela é uma arqueira pior do que um franco-atirador cego. No entanto, Tsukuyo está tão cega de amor por ela que não vê o quanto ela é ruim. Então ele deixa claro para ela que Yuzuki não tem nenhum talento em arco e flecha, e até mesmo Yuzuki diz que foi por isso que deixou o clube. Então, Kurage expõe Tsukuyo por ter uma opinião muito elevada de Yuzuki e fazê-la pensar que é boa com o arco. Além disso, Yuzuki diz que se diverte cuidando do templo, embora seja difícil, e diz para ela fazer o que deseja sem se preocupar com os problemas da família. Mais tarde à noite, Tsukuyo acidentalmente vê o hot dog de Akagami, mas ela parece mais calma em relação a isso. E depois de se desculpar, diz a ele que decidiu voltar para o clube de arco e flecha. Então ela pergunta a ele por que ele a ajudou tanto, e ele diz que não gosta quando uma pessoa não pode fazer o que quer por causa da condição de sua família, já que ele passou pela mesma coisa por causa da reputação de seu pai. Além disso, ele diz que só queria fazê-la feliz, e isso a conquista. Então, ela decide dar a ele um pequeno presente, mas o provoca escrevendo em seu rosto com um marcador permanente. No dia seguinte, Tsukuyo esquece sua marmita de propósito e Akagami vai entregá-la para ela no clube de arco e flecha. Imediatamente seus amigos o veem com ela e assumem que ele é seu namorado, mas ela diz que ele é simplesmente parte de sua família, o que os deixa confusos. Dias depois, Kurage escreve sobre Akagami em seu diário, dizendo como ele a tratou como uma mulher adulta e como ele mudou suas irmãs de uma forma boa desde que chegou. Isso a deixa feliz, pois ela nunca ficará sem coisas para escrever em seu diário, e nesse momento, ele a chama para o café da manhã. Enquanto isso, Yuzuki faz sua checagem de peso de rotina após o banho e não acredita no que vê. Então ela reúne as garotas e lhes diz que a balança está amaldiçoada. Embora inicialmente não a levem a sério, eles concordam com ela quando ela lhes informa que também pesam mais. Eles tentam encontrar diferentes razões, mas por mais que arranjem desculpas, percebem que desde que Akagami chegou, eles comeram muito mais porque ele cozinha deliciosamente. Mia fornece várias opções, como comer mais proteínas e trocar a balança, mas Yuzuki aponta a falha em cada sugestão. Então, finalmente, elas decidem começar a fazer pilates para perder peso. No dia seguinte, elas iniciam sua rotina de pilates, que parece que estão atuando em um filme noturno enquanto Kagura as filma para subir nos sites que pedem a sua idade. E logo depois, elas ficam exaustas, então estão envergonhadas de fazer suas tarefas. Eles se encontram mais tarde à noite depois de perceberem que o plano deles não está funcionando, e dolorosamente concordam que a única opção para perder peso é fazer dieta. No entanto, Tsukuyo se sente constrangida com a ideia, pois Akagami descobriria que eles ganharam um pouco de peso, e as meninas a provocam por isso. Kurage então diz que ela considera Akagami como parte da família deles, acrescentando que ela realmente gosta de tê-lo por perto e aprecia a comida dele, dizendo que gostaria que ele nunca deixasse o templo. Ela então sugere que uma delas se case com ele para mantê-lo por perto, para que ela pudesse continuar comendo suas refeições saborosas, já que ela alegremente abriria mão das irmãs para ter a comida dele, o que choca. Depois disso, eles embarcam no trem da ilusão, dizendo que podem estar apenas crescendo. E de repente, Akagami entra na sala com doces japoneses que ninguém pode recusar comer. Naquela noite, Kurage escreve em seu diário sobre Akagami e como as coisas mudaram para melhor no templo com sua chegada. Então se pergunta se ele esperaria até que ela fosse adulta para se casar com ela. No dia seguinte, Yuzuki encontra Akagami enquanto ele está preparando o almoço e pede para ele colocar rabanete em conserva na comida dela. Então ela de repente pega um machado e vai para o quintal. Isso o assusta, pois ele pensa que ela está se preparando para separar a cabeça dele do corpo. Como ele assume que ela está de mau humor, cozinha o melhor almoço para fazê-la feliz. Mas Yuzuki come com uma expressão séria, o que o deixa em pânico. Pensando que sua vida acabou, ele perambula pelo corredor parecendo um balão murcho e esbarra em Yuzuki, que implora por sua ajuda. Sentindo-se confuso, ele pergunta quando ela vai executá-lo e ela não sabe sobre o que ele está falando. De repente, Kiki aparece do nada e começa a fazer cócegas nos pés de Yuzuki, o que ativa o geniamante de pés em Akagami. Depois disso, Kiki explica que estava treinando para ser a chefe do templo e afirma que comeu rabanetes com uma cara séria e cortou lenha como parte de seu treinamento. Isso alivia Akagami, pois ele viverá para ver outro dia, e ele fica impressionado por ela estar se esforçando tanto, prometendo apoiá-la de qualquer maneira que puder. Nesse momento, Kiki se oferece para treiná-lo, o que o surpreende. E ele pergunta se ele sequer tem permissão para treinar lá, já que ainda está em dívida. Em resposta, Kiki diz que percebeu o esforço que ele fez para quitar sua dívida. E Yuzuki diz que será útil ter um parceiro de treinamento, então ele aceita de bom grado. De repente, Mia aparece e pede para também ser treinada para ser sacerdotisa, o que Kiki aceita, deixando Akagami extremamente empolgado. No entanto, isso deixa Yuzuki com ciúmes. Mais tarde eles dão a boa notícia a Tsukuyo e ela lhes fala sobre um treino de entrada que eles têm que passar, o que? Então eles descobrem sobre o treinamento através da Kiki, e ela explica tudo sobre ele, pois é o principal treinamento a ser realizado antes de se tornar um padre. Isso o destrói, pois ele percebe que é apenas um cara vivendo em um templo e não está perto de ser um padre, e seus desejos estavam acorrentados porque ele acreditava que já era um monge. No entanto, agora que ele sabe que é um garoto comum, ele teme que seus desejos sejam liberados, mas Kiki o enterra em seus castelos infláveis para restringi-lo. E Yuzuki aparece do nada, dizendo a ele que o desejo de querer iluminação é o primeiro passo para a iluminação. Depois que ela o faz se sentir melhor, Kiki testa o quanto ela avançou em seu treinamento e a envia de volta para treinar, já que não atendeu às suas expectativas.
Então, o Kiki lhe diz que está fazendo um treinamento mais difícil porque quer alcançar o resultado que os outros demoram 1 ano para conseguir em 6 meses, e isso comove Kagami. Isso faz com que ele encontre Yuzuki para lhe dizer que fará o mesmo treinamento com ela para motivá-la, mas Mia fica com ciúmes e pensa que eles estão a excluí-la. De repente, Juan chega ao templo e pede para falar com Kiki e Yuzuki a sós, o que surpreende a todos. Enquanto conversam, a Kagami, junto com as outras meninas, escuta do lado de fora, e Kuraga especula que ele veio aliviar suas emoções reprimidas em Yuzuki, o que transforma a Kagami em uma locomotiva humana. Logo em seguida, Juan convida a Kagami para a reunião, e de imediato Kiki parece muito hostil com ele. Ele revela que sabe que Yuzuki ainda não se tornou uma sacerdotisa, e Kiki entra em sua defesa, vangloriando-se de que a transformará em uma sacerdotisa em 6 meses. No entanto, ele diz que isso é muito tempo, afirmando que ela tem que se tornar uma sacerdotisa em 3 meses e ameaça romper o noivado se ela não cumprir, o que assusta a todos. No dia seguinte, o treinamento para se tornar um padre começa e é mais intenso do que nunca. Para começar tudo isso, Kiki pergunta a eles de que cor são suas roupas de baixo, o que os confunde. Ela então assegura a eles que é uma parte crucial do treinamento, após o que ela diz que todos devem ir sem roupa de baixo, já que tudo deve ser modesto. Então, Mia e Yuzuki vestem roupas de trabalho de monge sem nada por baixo, o que é muito desconfortável para elas, e Kagami luta contra seus desejos por causa disso. Em seguida, ela diz que devem meditar e se conectar com a natureza sem ter pensamentos mundanos, acrescentando que serão atingidos com um bastão se perderem o foco. Inicialmente, Kagami teve o melhor momento de sua vida, pois queria esse tipo de treinamento, e ele sente que finalmente alcançou a paz interior como o mestre Shifu. No entanto, ele logo se distrai com a música alegre das garotas quando elas são atingidas por não se concentrarem, e ele eventualmente perde a batalha contra seu cérebro inferior, fazendo-o desmaiar e ser tão atingido pelo bastão de Kiki. Depois disso, eles são instruídos a copiar sutras, e a Kagami acha que isso será moleza, já que ele trabalhou em uma copiadora uma vez. No entanto, ele se engana, pois fica olhando para os cannonballs da Yuzuki, fazendo-o tropeçar e derramar tinta em toda a sua virilha. Imediatamente, Mia se oferece para limpar, parecendo que quer estrelar um filme noturno, e isso atiça Yuzuki, levando-a a reconstruir a Kagami com o punho. Mais tarde à noite, a Kagami e Mia pedem desculpas a Yuzuki por atrapalhá-la, e dizem que compraram roupas íntimas brancas para evitar acidentes inapropriados, e isso a deixa feliz, vendo que eles querem o melhor para ela. No entanto, logo percebem que o treinamento noturno também não é fácil porque Kiki os informa que os 3 devem dormir juntos em um espaço apertado com um único colchão, e embora protestem inicialmente, a Kagami tem a ideia de se tornarem salsichas humanas para conseguirem dormir. Enquanto isso, Kiki pensa na conversa que teve com Juan e em como ele lhe disse que a decisão de fazer de Yuzuki um sacerdote em 3 meses veio dos superiores que disseram a ela para fazer bom uso do noivado dele antes de deixá-la. No dia seguinte, os 3 não dormem nem um pouco, apesar de estarem enrolados em cobertores separados, e Kiki diz-lhes que o treinamento será um pouco diferente naquele dia. Ela então os leva a uma sauna e os tranca lá dentro, dizendo que devem desenvolver resistência ao sexo oposto. Isso faz a Kagami pensar que está no paraíso e no inferno ao mesmo tempo, mas as garotas o encorajam a terminar o treinamento. Quando eles começam, ele quase perde a cabeça, pois sua mente está cheia de pensamentos mundanos, e para piorar, ele continua entrando em contato com o... Para se distrair, ele começa a falar sobre tudo o que fizeram até agora, e Mia confessa seus desejos secretos. Sem saber, a Kagami também confessa seus desejos, e eles ficam envergonhados de continuar, pois sentem que estão atrapalhando Yuzuki. Nessa hora, Yuzuki diz que pode ser um regime de treinamento onde são forçados a dizer seus desejos, mas ela mente que não tem desejos ocultos, embora não consiga parar de pensar em Akagami e fique com ciúmes ao vê-lo interagir com Mia. Depois disso, Kiki pergunta se eles já falaram sobre seus desejos secretos, afirmando que precisam enfrentar esses pensamentos em vez de fugir deles, e acrescenta que uma pessoa que afirma não ter esses desejos é a que tem os pensamentos mais sujos. Ao ouvir isso, a Kagami e Mia não podem deixar de ficar desconfiados de Yuzuki, embora ela continue negando. Mais tarde naquela tarde, depois de ver todos eles trabalhando duro no treino, Kiki diz a eles que é hora de descansar, pois eles têm treinado muito duro, e Mia vai feliz passar tempo com Kagura. Enquanto isso, a Kagami não quer ter tempo livre porque percebe que hoje é véspera de Natal, o que o assusta, já que seu pai costumava ter treinos intensos com vários malfeitores na véspera de Natal, e ele ouviu tudo do outro quarto, mesmo que ele fosse uma criança. Para ajudá-lo a superar seu trauma, ela o convida para sair com ela e o leva para a cidade para passar o dia juntos. Depois de se divertir por um tempo, ele esquece seu passado ruim no Natal, e Yuzuki sugere que comprem presentes para a festa de Natal de amanhã. Yuzuki o leva a uma loja budista que seu veterano possui, e ela lhe mostra as diferentes miçangas budistas, tanto as formais quanto as informais. Também aqueles usados em suas cerimônias de treinamento, mas são muito caros, então ela espera que um dia possa comprá-los. Nesse momento, a vendedora aparece e lhes mostra miçangas que são destinadas a casais, pensando que estão em um encontro. Ela continua a mostrar-lhes as contas de casamento e fertilidade, mas a Kagami esclarece que eles não são um casal, o que confunde a vendedora que aponta que Yuzuki está usando maquiagem, bem vestida, e está vermelha como um tomate. Isso faz com que Yuzuki compre um enfeite para calá-la, e eles
No caminho para casa, Yuzuki diz a Kagami que se divertiu, e ele percebe que ela planejou tudo para ajudá-lo a superar seu obstáculo na véspera de Natal. Mais tarde naquela noite, as garotas conversam sobre como todas mudaram desde que a Kagami chegou e estão felizes por terem abandonado a ideia de expulsá-lo do templo. Mas nem todas pensam da mesma forma, já que Kagura ainda quer que ele vá embora, considerando-o como um... No dia seguinte, as garotas decidem comemorar o Natal, mesmo morando em um templo, e a Kagami aproveita para fazer um grande banquete de Natal para agradecê-las por tudo que fizeram por ele, também pretendendo dar um presente surpresa para Yuzuki mais tarde. Depois disso, Yuzuki diz que eles deveriam trocar presentes e explica para ele que eles trocam presentes aleatoriamente. Isso faz com que a Kagami comece a suar frio, já que ele comprou um presente específico para ela. Então, ele apenas lhes diz que não tem presente, oferecendo seus órgãos para vender no mercado negro. No entanto, as garotas dizem para ele relaxar e Tsukio puxa algumas, dizendo a ele que ele pode distribuí-los para fazer tarefas no templo. Então eles começam a abrir seus presentes, e há muita diversão com Tsukio recebendo um mini martelo perfurador para mulheres, a Kagami recebendo um formulário de registro de casamento e a Kagami desenhando seu próprio presente. Então Kagura se oferece para trocar um CD de Mia em seu primeiro traje de aniversário por seu cupom, o que faz Mia surtar. Após isso, Kagura lhes diz que tem passagens com todas as despesas pagas para todos para as fontes termais, o que deixa todos empolgados. Mais tarde, Yuzuki e a Kagami finalmente ficam sozinhos, e após fazerem sua oferenda, ela agradece a ele por trazer felicidade ao Natal desde que seu pai se mudou e sua mãe a deixou no templo principal. Isso significava que eles não se divertiram muito no Natal, e depois que ela termina de desabafar sobre seu trauma, ele decide aproveitar o fato de estarem sozinhos para entregar seu presente, mas ela também tira um presente ao mesmo tempo. Então os dois trocam presentes e descobrem que ambos compraram terços como presente. Eles imediatamente pensam no que o dono da loja lhes disse sobre os templos budistas e que, quando um casal se casa, a noiva e o noivo trocam contas de oração em vez de anéis. Esse fato os faz ficar muito vermelhos como carvão em brasa, mas eles são interrompidos por Kiki, que lhes diz que há um problema com a cerimônia de sacerdócio de Yuzuki, já que será realizada no templo. Isso significa que em breve haverá uma inspeção, e se algo der errado, a cerimônia pode ser cancelada. Yuzuki e Kagami começam a entrar em pânico, porque o templo tem tantos problemas financeiros que até mesmo a figura principal do templo está consertada com fita adesiva. Ainda assim, Kiki insiste em ir às águas termais para relaxar antes que os problemas os alcancem. E quando chegam à pousada, notam coisas estranhas, incluindo o fato de que é uma fonte termal de luxo, e o proprietário chora de felicidade quando vê Kagura, que apenas acena como se não fosse nada. Depois disso, a Kagami é separado por um bastão e ele troca de roupa em outro lugar após receber uma bebida de boas-vindas, que na realidade é um suco com tônico para aumentar o fluxo sanguíneo para sua varinha. Em seguida, eles o levam para as fontes termais. Enquanto isso, as garotas começam a desfrutar das fontes termais, e aproveitando que Kagura ainda não chegou, Yuzuki e Tsukuyu perguntam a Mia sobre ela, já que ela está sempre gravando. No entanto, Mia lhes diz que Kagura sempre esteve ao seu lado desde o ensino fundamental, e quando decidiu vir ao Japão para se inscrever em um templo, ela a acompanhou também. Embora ela seja muito reservada, Mia sabe que nunca a trairá porque ela é sua melhor amiga. Por outro lado, a Kagami está escondido atrás dos arbustos porque foi levado para o quarto errado e não quer ser visto, pois será acusado de ser um voyeur. Assim que tenta sair de fininho, Kagura entra e percebe que ele está escondido, mas ela se afasta calmamente. Imediatamente, ela pergunta às garotas o que fariam se ele entrasse para espiá-las, e elas dizem que ficariam com raiva. Kagura coloca lenha na fogueira e diz que isso seria um terrível ato de quebra de confiança, mas as meninas consideram todo o bem que ele fez, afirmando que se isso acontecer, elas o ouviriam primeiro. Isso faz a Kagami chorar de alívio e decidir contar a elas o que aconteceu. Quando ele se aproxima delas, Kagura usa seu sabonete como um shuriken para soltar sua toalha, revelando-o em toda a sua glória para as garotas, fazendo com que o repreendam. Eles o colocam de castigo, mas mais tarde o perdoam, porque ele estava disposto a revelar sua presença e porque ficam um pouco encantadas com seu abdômen definido. Depois disso, todos decidem voltar ao templo, mas Kagura quer ficar um pouco mais, e Mia decide ficar com ela. Quando a Kagami quer sair também, Kagura o obriga a ficar. Em seguida, a Kagami vai tomar um banho interno e se pergunta por que seu corpo ainda está na fase de fazer bebês. Naquele momento, Kagura se oferece para desligar isso para ele, o que o surpreende, e ele tenta escapar dela, mas ela não desiste e tira a toalha para tentá-lo. Ela até chega a beijar a orelha dele, e a Kagami não aguenta mais, então ele se bate nas partes íntimas para evitar cair em tentação. Vendo que seu plano falhou, Kagura diz a Kagami que alugou a pousada e lhe deu um afrodisíaco para tentá-lo. Isso o confunde, pois ele não entende por que ela passaria por todo esse estresse, e ela confessa que quer que ele deixe o templo porque interfere em seu plano de criar uma rainha do hub, já que ela planeja que Mia fique com pelo menos 100 homens japoneses para elevar o nome de sua família excêntrica. A Kagami tenta dizer a ela que Mia não gosta da filosofia de sua família, mas isso não importa para Kagura, e quando Mia entra, ela os vê juntos com Kagura tratando-o como um cavalo, fazendo-a surtar. Imediatamente, Kagura a hipnotiza e faz o mesmo com ele. Quando ele acorda, se encontra amarrado a uma cadeira e ela começa a lhe contar que é uma Baldwin, afirmando que sua família é um cachorro obediente da família Kristoff. Então ele diz a ela que ela deve ser leal a Mia e fazer o que ela quer, que é lutar contra os desejos de sua família.
Mas Kagura faz a ele uma oferta tentadora, dizendo que se ele deixar o templo, ela pagará sua dívida e pagará pela reparação da figura principal do templo, então o deixa lá para pensar nisso. No dia seguinte, Akagami não consegue parar de pensar na oferta de Kagura, mas ainda assim tenta se concentrar na tarefa do dia no templo. Mais tarde, Kiki lhes diz para fazer mutes para os paroquianos e enquanto Akagami está animado para continuar seu treinamento, Kuragi de repente diz que fazer mutes é sujo, o que os pega de surpresa. Eles acham que ela quer dizer que fazer mutes é o símbolo da fertilidade, mas ela inesperadamente diz que o movimento de bater representa um homem martelando a muti de uma mulher, deixando-os desconfortáveis. Então Akagami decide que Tsukuyo segura o martelo enquanto ele segura o muti. Mas isso sai pela culatra quando seus balões de ar balançam mais forte que um pêndulo, quase fazendo Akagami cair. Então ele decide trocar de papéis novamente, e desta vez Kurage o nocauteia com a provocação perfeita. Depois de fazer uma pausa, Akagami retorna para continuar seu trabalho, mas quase espirra com sua segunda cabeça ao ver Mia vestida de coelhinha. Ela explica pra ele que Kagura disse a ela que o livro da penitência mencionava que a maneira correta de fazer mote é que as meninas se vistam como coelhinhas, e Akagami deve ajudá-las segurando-as por trás. Embora ele esteja tentado a agarrar seus faróis, ele decide ir contra seus instintos ao envolver seus braços em volta da cintura dela e usá-la para socar o mote, o que faz o coração dela trabalhar em dobro, enquanto ele está fortemente pressionado contra ela. Nesse momento, Tsukuyo também aparece vestida como coelhinha, o que ativa seu instinto de fugir, mas é tarde demais, pois Yuzuki os vê e fica zangada porque pensa que foi ideia dele vestir as meninas de maneira tão indecente. Depois disso, Akagami faz um pouco de sopa de miso porque está muito frio, e enquanto as meninas desfrutam de sua culinária dentro de casa, ele leva um prato para Kiki, que está observando a lua. Ele então decide tomar uma bebida com ela, e enquanto conversam, ela pergunta o que ele fará depois que Yuzuki assumir o templo, já que ela terá que se mudar para outro lugar, mas ele não sabe o que responder. Ver o quanto ele fica sem palavras faz com que ela o convide para trabalhar para ela, prometendo cuidar de suas necessidades físicas, e isso o deixa desconfortável, fazendo-o fugir. Dias depois, as garotas e Akimitsu Kagami vão ao santuário para agradecer e pedir um bom ano novo. Mas Akagami os faz usar máscaras e óculos escuros, já que ele acha que há rivalidade entre santuários na... No entanto, Yuzuki diz a ele que já não é mais assim, enquanto as outras meninas se divertem adivinhando seu futuro ou recebendo doces. Mais tarde ele encontra Yuzuki, que lhe diz que espera que eles possam se reunir assim todos os anos e gostaria que pudessem proteger o templo. Ouvir isso dela o lembra do juramento que fez a Juan, e ele corre para encontrar Kagura. Enquanto isso, Kagura se lembra de como sua amizade com Mia começou, e ao ver que Mia se opôs à filosofia de sua família, Kagura decidiu usar psicologia reversa, levando-a a um templo no Japão para despertá-la. Mas a mãe de Mia exigiu que ela enviasse provas de Mia sincronizando hardware humano com mais de 100 homens japoneses. Isso fez Kagura começar a fazer colagens com fotos de Mia e dela, fazendo parecer que ela dormiu com homens, até que Akagami chegou, e ela temia que Mia se apaixonasse por ele, já que o amor é proibido na família Christoph. Nesse momento, Akagami chega e diz a Kagura que recusa a oferta dela, o que a irrita, e para piorar, ele diz que não pretende ir embora porque jurou sempre apoiar Yuzuki. Além disso, ele prometeu fazer o treinamento com Mia. Ouvindo isso, Kagura fica com raiva porque sabe que ele ama Yuzuki e no futuro eles estarão juntos, deixando Mia de coração partido, então ela começa a gritar com ele. No entanto, isso o deixa feliz, pois é a primeira vez que ele a vê demonstrar emoções, mas faz sentido, já que ela está com raiva em nome de sua melhor. Esse fato a deixa mais irritada e ela o chuta em seu saco de armazenamento, deixando-o em agonia para encontrar as meninas fora do santuário. Quando ela as encontra, Yuzuki pergunta se ela conhece uma maneira de ganhar dinheiro rápido, e Mia assegura às meninas que Kagura encontrará uma maneira, já que ela é uma pessoa muito confiável, então se gaba de ser sua melhor amiga antes de abraçar. No dia seguinte, Akagami é acordado por Yuzuki dizendo-lhe que ela e Kiki estão saindo para fazer algumas coisas na cidade, mas Mia e Kagura estão acordadas, o que o assusta muito. Depois disso, ele encontra Mia quando vai tomar café da manhã, e toda vez que Mia menciona o nome de Kagura, ele treme de medo. Então Mia decide ajudá-los a se tornarem amigos e o arrasta para conhecê-la. Primeiro, ela pede que eles se elogiem mutuamente, e depois disso, tranca-os no armazém. Enquanto estão trancados, Kagura primeiro pensa em contar para as meninas que ele teve um caso com ela para que o expulsassem do templo, mas ele foge para o canto mais afastado dela e diz que não quer arruinar a amizade deles. Então, ela pensa que ele está tentando flertar com ela e elabora um novo plano para fazer Akagami se apaixonar por Mia, e depois trazê-lo para a família Christoph, já que vê-lo como eles é um plano perfeito. Dias depois, Tsukuyo acorda abraçando Kurage, pois estava sonhando que Akagami a beijou, e ela suborna Kurage para esquecer isso, prometendo-lhe um sorvete. Depois disso, ela desce para a cozinha e pouco depois, Akagami começa a preparar o café da manhã com a ajuda de Mia. Vendo isso, ela se pergunta quando eles se tornaram tão próximos, então Kagura começa a mostrar vídeos de Akagami e Mia juntos. Mas eles estão mal gravados e no escuro, onde parece que ele está tendo um caso com ela, o que deixa Tsukuyo. Isso faz com que ela ligue para Mia para questioná-la, e ela pergunta se ela gosta de Akagami, ao que Mia diz que ele é apenas seu parceiro de treino, já que ambos estão lutando contra seus desejos interiores. No entanto, ela logo começa a descrever seu corpo perfeito e termina dizendo que quer passar o resto da vida ao lado dele. Isso faz Tsukuyo perceber que Mia gosta de Akagami, enquanto Kagura amarra Mia para mais interrogatórios.
Ouvir isso faz Tsukuyo ficar vermelha de raiva, e Kagura diz que parece que ela está realmente com ciúmes do relacionamento de Miya e Akagami. Mas Miya nega que haja um relacionamento, então Tsukuyo diz que há provas e pede a câmera. Naquele momento, Akagami entra e Kurage traz a câmera para assistir ao vídeo proibido, o que quase causa um ataque cardíaco em Tsukuyo. No entanto, Kurage diz que parece que os dois estavam jogando um jogo divertido, fazendo Tsukuyo perceber que eles estavam apenas jogando Twister no vídeo. No dia seguinte, Akagami está preocupado com as despesas que o templo tem feito e decide gastar o mínimo possível em termos de refeições. Mas para seu azar, não há mais arroz, além do fato de que eles não têm dinheiro para comprar mais. Vendo isso, Yuzuki diz a ele que podem ir coletar tributos, pois o templo possui algumas pequenas terras e as pessoas que moram lá pagam com arroz. No caminho, Miya o provoca porque já lhe contou sobre isso, e ele não acredita nela. Depois disso, Yuzuki os leva com ela porque visitando os paroquianos como parte do treinamento, mas a maioria dos paroquianos fecha a porta na cara deles e se recusa a dar-lhes arroz até chegarem à casa de uma mulher com a perna quebrada, e ela diz-lhes para levarem o arroz que quiserem, fazendo Akagami e Miya saltarem de alegria. Enquanto Yuzuki e Miya brincam com os filhos da mulher, ela conta a Akagami que, quando a mãe de Yuzuki era a sacerdotisa-chefe, nenhum paroquiano falhava em pagar o tributo porque ela era uma pessoa assustadora, mas desde que foi morar no templo principal, os paroquianos estão preocupados. No final do dia, a mulher dá-lhes muitos sacos de arroz. E enquanto voltam, Akagami se lembra que a conheceu pela primeira vez enquanto ela carregava os mesmos sacos de arroz, o que o faz sorrir. Enquanto isso, Yuzuki carrega muitas sacolas em sua mochila, e Akagami se pergunta se ela sequer precisa de sua ajuda. Dias depois, Kiki lhes diz que tem descoberto quanto custará para reparar a figura principal do templo, e pelo menos precisam de 500.000 ienes. Akagami entra em pânico, mas Yuzuki diz que tem certeza de que tudo será resolvido e confia que tudo dará certo, dizendo que ela assumirá o templo Mikazuki. À noite, Akagami decide procurar um trabalho de meio período sem que as meninas descubram, mas ele precisa do celular, então ele vai até o quarto de Yuzuki para pegar emprestado. E para sua surpresa, Yuzuki abre a porta vestida como uma empregada. Ela então o leva para o quarto dela, e ele tenta não olhar para o corpo bonito dela, mas pede para emprestar o celular. Quando ela descobre que é para procurar um emprego de meio período, ela se recusa a emprestá-lo a ele porque o templo é sua responsabilidade. Mas ele não concorda, pois precisam de muito dinheiro. No entanto, ela diz que está disposta a conseguir 6 empregos de meio período. E ele lhe diz que isso não é possível, já que trabalhou meio período toda a vida e sabe como é. Mas ele diz tudo sem olhar para o rosto dela. Isso faz com que ela o acuse de mentir, então ele não aguenta mais e diz para ela se olhar no espelho. E ela fica vermelha quando percebe que seu corpo está muito exposto, já que a roupa de empregada não conseguia cobrir seus castelos saltitantes. Depois disso, ela explica que a roupa de empregada pertence à sua amiga e que a emprestou para ver se se sente confortável com o trabalho. Em seguida, ela não para de falar sobre os nós musculares em suas costas, então Akagami começa a massageá-la, e Tsukuyo ouve os sons de satisfação do lado de fora da porta, então ela entra para interromper o que está acontecendo. Então, Yuzuki diz que ganhou a aposta de não adormecer, mas está claramente prestes a desmaiar, fazendo Akagami repreendê-la. No entanto, isso deixa Yuzuki com raiva, e ela grita com ele dizendo que pode fazer tudo sozinha. E Tsukuyo não entende por que eles estão brigando, mas Akagami sai da sala pedindo para ela sair com ele no dia seguinte. Tsukuyo tenta não interpretar mal o que ele lhe disse, mas à noite sonha que é sua esposa recém-casada e que em breve vão fazer a dança do quadril Noite de Núpcias. Mas ela acaba dando uma cabeçada em Kurage quando acorda e a suborna novamente. No dia seguinte, ela se veste e se maquia para ele, mas Akagami diz a ela que quer que ela vá com ele comprar um celular barato com um plano de coabitação. E isso decepciona Tsukuyo ao perceber que não é realmente um encontro. No entanto, ela ainda vai com ele, e na loja de celulares, a vendedora diz a ele que não pode dar a ele o plano de coabitação porque Tsukuyo não é elegível, mas pode oferecer a ele o plano de casal, que é ainda mais barato, incluindo o fato de que eles podem enviar centenas de mensagens para... Depois disso, Akagami agradece a Tsukuyo por acompanhá-lo e compra para ela o leite que ela sempre bebe, embora ela esteja vermelha porque a vendedora pensou que eles eram um casal. Finalmente, ela tenta reunir coragem para convidar Akagami para um encontro, mas ela desiste no último minuto e apenas pede para trocar números de celular no templo. Ele diz a ela que ela é a primeira garota com quem ele trocou números, já que as garotas sempre fogem dele quando descobrem quem é o pai dele. E Tsukuyo tenta não interpretar mal a situação, mas sua imaginação vai à loucura quando ele diz que precisa de um celular para atividades secretas, pois pensa que ele vai mandar mensagens para ela encontrá-lo em seu quarto. Surpreendentemente, à noite, ele lhe envia uma mensagem e ela quase enlouquece. Mas felizmente é para agradecer-lhe pela ajuda, o que a frustra porque termina com eu. No dia seguinte, Yuzuki tenta fingir que não viu Akagami e Tsukuyo voltando do encontro deles, mas é muito desajeitada. Quando ele quer falar com ela, ela foge e Kiki pergunta o que está acontecendo entre eles. Então ele explica a situação.
Ao ouvir isso, Kiki fica aliviada ao saber que é apenas uma discussão de casal e pede a ele para não perder de vista seu objetivo naquele momento. Enquanto isso, Kurage diz a Kiki que alguém veio pedir Raiden, e Kiki fica muito feliz, explicando a Akagami que Raiden é quando uma família quer deixar o templo. Isso significa remover as sepulturas de seus parentes e, como compensação, eles devem pagar uma multa. Quando Kiki chega ao portão, a pessoa já foi embora. Yuzuki diz que não cobrou a multa porque sua mãe lhe disse que não havia necessidade, mas ela se sente mal por perder paroquianos, pois isso significa que está fazendo um mau trabalho. Ouvindo isso, Kiki diz a ela que não receberá treinamento naquele dia e a deixa com a tarefa de descobrir por que os paroquianos estão saindo. Depois disso, Yuzuki vai tirar uma soneca e se lembra que desde menina queria dirigir o templo, mas não consegue. Depois disso, ela vai para a cozinha e pergunta às meninas quais tarefas domésticas precisam ser feitas, já que ela não tem treino naquele dia. Mas as meninas dizem a ela que a Akagami já cuidou de tudo. Não só isso, ele e Kiki foram fazer algo, não lhes foi dito o quê. Tsukuyo também lhes diz que a Akagami não está lendo suas mensagens e as garotas reclamam porque não tem o número de celular dele. Nesse meio tempo, Yuzuki sai para procurar o que fazer no templo, mas tudo brilha graças a Akagami. E finalmente, ela começa a procurar empregos de meio período, mas não tem sucesso. Enquanto isso, Akagami implora a Kiki para treinar Yuzuki novamente, mas ela se recusa. E de repente, ele recebe uma ligação de Tsukuyo dizendo que Yuzuki desapareceu. Imediatamente ele sai correndo para procurá-la, apesar de estar chovendo, e a procura em todos os lugares, mas não a encontra até que lhe ocorre procurá-la debaixo da ponte. Ele estava certo em fazer isso, pois ela está em uma caixa debaixo da ponte depois de não conseguir um emprego. E pensamentos negativos invadiram Yuzuki enquanto ela se lembrava de como sua mãe lhe disse que ela não pode cuidar do templo. Yuzuki fica frustrada por não importa o quanto trabalhe, ainda não ter conseguido alcançar seu objetivo, e Akagami fica com lágrimas nos olhos ao vê-la tão triste, então a abraça, e é disso que ela precisa, então ela o abraça de volta. Mais tarde, ela adormece, e quando acorda, percebe que Akagami cuidou dela durante o tempo todo. Ela então pergunta a ele como ele a encontrou, e ele diz a ela que seu pai uma vez lhe disse que ninguém pode viver sozinho, então ele tentou se isolar de todos quando foi rejeitado do templo. Ele sentiu que precisava ficar mais sozinho e por isso se refugiou debaixo da ponte, e ela estava procurando se isolar das pessoas. No entanto, ele não quer isso pra ela e quer fazer parte da vida dela. Então ela começa a chorar, dizendo que ele tem tanto trabalho por causa dela e que ele não pode fazer mais nada enquanto ela não faz o suficiente. Em resposta, ele diz a ela que faz tudo pelo templo porque ama o templo Mikazuki. E ela finalmente se lembra de que, desde pequena, queria assumir a responsabilidade do templo porque o ama. Em seguida, ela agradece a ele por lembrá-la, e de repente as meninas entram e começam a repreender Yuzuki por se isolar, dizendo que também irão ajudar no templo. Kiki também entra e Yuzuki pede a ela para treiná-la novamente, porque ela já percebeu o erro ao ficar pensando no que os outros achavam dela, e perdeu de vista seu objetivo. Ao ouvir isso, Kiki então a aprova, e diz que quando ela se recuperar, voltará ao treinamento. Mais tarde naquela tarde, Yuzuki diz a Akagami que pedirá doações aos paroquianos, já que era isso que deveria ter feito desde o começo, e diz que todos ajudarão a proteger o templo, com o que ele concorda. Dias depois, Kiki leva as meninas para visitar os apoiadores do templo e pede doações enquanto Yuzuki vai para a escola e Akagami fica fazendo tarefas. Comente abaixo. Mia Best Girl, se você terminou o vídeo. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.